Fala pessoal, tudo bom? Eu me chamo Paulo, sou estudante de medicina e advogado. Por muito tempo eu trabalhei com vários endocrinologistas, inclusive com os principais nomes quando se diz diabetes no Brasil, tá? Ajudando aí na produção de conteúdo, no marketing digital deles, certo? E a ideia de criar esse canal aqui para ajudar as pessoas com diabetes já tem um bom tempo, mas com a correria da vida eu não consegui, né? Até então, 2 anos atrás eu resolvi fazer medicina, eu tô fazendo medicina atualmente. E juntando uma coisa com a outra, né, com o que eu já vou aprendendo na medicina e também com minha bagagem já de vários anos aí atuando nesse nicho, eu resolvi criar esse canal justamente para trazer informações aí de forma gratuita, né, para as pessoas com diabetes a conseguirem lidar mais com a doença, certo? Então vamos lá, antes de falar especificamente sobre as diferenças entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2, você precisa entender o que é insulina, né? O que é a insulina? A insulina é um hormônio produzido no pâncreas que funciona como uma espécie de chave para abrir a porta da célula no nosso organismo. Quando a gente come, o açúcar dos alimentos vai para o nosso sangue e é justamente a insulina que faz com que esse açúcar no sangue entre para dentro das células para ser usado como energia. Sem a insulina ou com a insulina funcionando mal, o açúcar fica preso no sangue. Isso faz com que a glicemia se eleve, né? A glicemia é a glicose que está no sangue. Sabendo disso, agora fica muito mais fácil entender a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Tanto no diabetes tipo 1 como no tipo 2, o problema é que a insulina não está cumprindo seu papel direito. Mas o motivo disso acontecer é diferente em cada tipo. No tipo 1, o sistema autoimune do organismo ataca o próprio pâncreas, né? Mais especificamente as células beta-pancreáticas produtoras de insulina. Isso faz com que o corpo da pessoa pare de produzir insulina, certo? Então, o tipo 1 é um tipo de diabetes autoimune, que atua no pâncreas, tá? Destruindo as células produtoras de insulina. Isso resulta numa falta de insulina. E essa falta de insulina, por sua vez, faz ter um aumento aí da glicose no sangue. Lembrando que isso daqui, o aumento na glicose no sangue, acontece justamente porque a insulina, que não tem, né, não está sendo produzida, não está fazendo mais o papel de fazer com que o açúcar no sangue entre, tá? Aqui é uma célula, né? Entre na célula. O tipo 1 geralmente aparece ali na infância ou na adolescência, mas também pode aparecer já na fase adulta. E essas pessoas com diabetes tipo 1, elas precisam, justamente por não produzir insulina, aplicar insulina. Já no diabetes tipo 2, o problema é outro, tá? O pâncreas, ele até produz insulina, então a pessoa está ali produzindo insulina. Mas o problema no diabetes tipo 2 é que a célula, ela fica mais resistente à atuação da insulina que está produzindo corretamente no organismo. Então a insulina, ela não consegue entrar na célula ou fazer sua ação na célula. Então a insulina, nesse caso do diabetes tipo 2, ela não está conseguindo cumprir seu papel de ser a chave, né, para abrir a célula para a glicose, novamente a glicose, entrar corretamente na célula para produzir energia, né, para se transformar em energia para o organismo. Isso, com o tempo, no diabetes tipo 2, pode gerar também um problema na produção da insulina pelo pâncreas, tá? O diabetes tipo 2, a gente percebe ele mais, ele tá mais presente em adultos, né? Principalmente por causa do sobrepeso, obesidade e sedentarismo. Mas, infelizmente, também cada vez mais se percebe em jovens, tá? O que se tinha antigamente de é uma doença para adulto, na verdade, infelizmente, por causa dos hábitos alimentares e também o sedentarismo cada vez mais presente em adolescentes, né? A gente também acaba aí identificando diabetes tipo 2 em adolescentes e até, em alguns casos, mais raros sim, mas tem alguns casos de diabetes tipo 2 em crianças. Então, diferentemente, né, do tipo 1, a gente está falando, no caso do tipo 2, de um problema relacionado com a
resistência insulínica. Então vamos lá, com essa explicação básica aqui da diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2, você já consegue também entender o tratamento básico, né? Claro que cada pessoa, cada paciente é diferente, mas o tratamento básico com base na motivação da doença, né? Se no tipo 1 o problema é justamente a produção natural do pâncreas da insulina, você precisa ter uma aplicação de insulina. O organismo ele não tem, então você precisa aplicar insulina para que não haja problemas, né? Então, o tratamento básico ali do diabetes tipo 1 é a aplicação de insulina. No tipo 2, como a gente está falando de uma questão de resistência insulínica, né? O organismo ele até produz a insulina, mas a célula é resistente a essa insulina, que está relacionado com hábitos de vida, principalmente os alimentares, né? E o sedentarismo. Então, a gente tem aí o tratamento básico tipo 2, é uma mudança dos hábitos de vida. E, em bastante casos, também o uso de medicamentos, né? Sendo o mais famoso deles a metformina, que é um medicamento justamente para atuar nessa questão da problemática da resistência insulínica. Mas, essencialmente, essa é a etapa mais difícil, né? Que é a mudança dos hábitos de vida no contexto do diabetes tipo 2, principalmente porque grande parte dos pacientes com diabetes tipo 2 chegaram a essa condição justamente pelos seus hábitos de vida, né? Alimentação incorreta, sedentarismo, e são coisas enraizadas que se tornaram hábitos, né? Como o próprio nome já diz, hábitos de vida. E um hábito é difícil, não impossível, de você mudar. Aliás, quem tem diabetes tipo 2 precisa mudar. Eu tô falando isso nesse vídeo, embora seja só um vídeo introdutório e o primeiro vídeo do canal, porque é uma questão que, infelizmente, muitos pacientes esquecem. Eles acreditam que, no caso do tratamento de diabetes tipo 2, é só usar o medicamento de forma correta. Sim, você tem que usar o medicamento de forma correta, que seu médico te receitou, mas você também tem que ter uma especial atenção com a questão da mudança dos hábitos de vida. Certo? Bom, então resumindo, no diabetes tipo 1 o problema é a falta total da insulina, né, acarretada pelo um ataque do próprio organismo contra si mesmo, certo? Mais especificamente o pâncreas, né, que produz a insulina. O sistema imunológico ele ataca ali as células beta-pancreáticas. Já no tipo 2 é uma questão relacionada à resistência insulínica das células. O paciente ele até produz insulina, mas essa insulina não está agindo de forma correta por causa da resistência, certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse primeiro vídeo, curte e já segue esse canal. A minha ideia, né, o meu projeto é estar publicando todo dia algum conteúdo importante, algum conteúdo relevante para ajudar aí a pessoas com diabetes a terem uma jornada mais tranquila na condução do diabetes, tá? Obrigado.